existem muitos segredos. Claro, eu gostaria de falar todos eles para vocês, mas o local não é adequado. Como se distanciar deles, destes que governam essas criaturas? Manter-se afastado do mal, fazer o bem, buscar o Santo Kadosh Baruch Hu, tefilá, ser bom de coração, afastar desses assuntos, principalmente querer saber qual é o nome desses anjos, desses daimons. Isso não é bom. Existem aí comunidades que amam ficar procurando isso para subir de graus, né? O seu mundinho ali fechado. Bom, uma pena. Isso é uma pena que todos eles são escravos deles. כל הרבנים הקדושים, הגאונים, הצדיקים, כל העם הקודש, כל הקהל הקדוש הנכבד, בפחד ואימה, בחיל ורעדה לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך מלכי המלכים, קודשא בריחו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, האלוה שהגיע לנו ממצרים, שקרא לנו את הים, שהעבירנו בתוכו, שנתן לנו את התורה הקדושה. הוא אבינו, הוא שופטנו, הוא מלכנו. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. שכל הנבראים בעולם יעללו שמו הגדול והנורא. מחילה מכם שאני מדבר בפני הרבנים הקדושים וכל התלמידי חכמים, שנזכה תמיד להתחיל את התורה הקדושה. העיקר זה להתחיל את התורה ולא לסיים אותה. העיקר זה תמיד להתחיל כל הזמן מחדש, ובשביל זה שאנחנו עושים שמחת תורה מיד מסמיכים בראשית, בשביל להראות לשם שאף פעם לא סיימנו את התורה, אנחנו תמיד רק מתחילים אותה. המעלה הגדולה היא להתחיל ללמוד, לא לסיים ללמוד. אי אפשר לסיים את התורה לעולם, אפשר תמיד רק להתחיל אותה. בהתחלה תמיד תתחיל מכל מקום שאדם עומד, זה התחלת התורה. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a gente abençoe. Enquanto muitos utilizam as religiões como um ponto de escape devido às suas frustrações da sua vida, todo esse conceito é apagado da mente dessa pessoa. O incrível é que as pessoas buscam sentido da vida através de religiões. E é nesse ponto que as suas mentes são praticamente anuladas da verdadeira realidade espiritual. A religião, ela busca a difundir ou obscurecer o intelecto do homem. Independente qual seja a sua religião, ela faz com que você se prenda
conceitos e ideologias completamente falsas. É nisso que eu quero falar, porque a sua alma, quando desceu nesse corpo, ela era esplêndida e ela conseguia ver toda a realidade espiritual. Mas antes, eu quero deixar aqui as fontes desses assuntos. A fonte que eu falo sobre esse assunto está no Talmud, também na Torá, na Mishnah e no manuscrito de Genizá, que foi publicado em 1906. Esse manuscrito foi classificado por Halachot va-Haggadot. Já falamos sobre esse assunto antes. E como há uma terminologia muito usada sobre as aparências do mal. E é nesse ponto que eu quero falar com você. Hoje eu quero ser breve, rápido, devido ao tempo. Eu quero falar muito rápido com você sobre esse assunto, sobre as pessoas que utilizam meios religiosos para enganar as pessoas e as pessoas que buscam os meios religiosos devido às suas frustrações e são enganadas pelas religiões. As fontes que eu trago são fontes originais da Torá, são fontes verídicas, são fontes que os sábios, com seus méritos esplêndidos, sobre todo o conhecimento vasto, nos deixaram como um guia para que possamos caminhar nos caminhos do Santo Kadosh Baruch Hu de uma forma mais Kadosh e dentro da verdadeira realidade e saindo daquela frustração, saindo daquela realidade mentirosa que você foi envolvido muitas vezes. As fontes que eu trago são fontes primárias, fontes originais, onde há o índice de 99% dos textos ainda terem sua originalidade, enquanto os outros livros que falam sobre esse assunto, todos eles foram manipulados pelo próprio sistema que atua hoje em todas as religiões. Incrível, né? O próprio sistema manipulou as religiões para que as pessoas estivessem envolvidas nas religiões e se esquecessem do foco original, da realidade original e da verdade original. Bom, aqui fica um alerta. Saia das religiões. Não seja religioso. Seja espiritual. Busque a verdade acima de qualquer custo. Você encontrará a verdade original e ela não está nas religiões. Pode apostar. A verdade não é religiosa. Eu acho que aí é o ponto fundamental para podermos iniciar essa aula. O Talmud refere-se este período de o temível dia do santo. Isto está específico no Midrash, onde fala que nos dias de Mashiach
já estamos. Isto é, só mesmo uma questão de tempo para começar a acontecer. Iniciará Gog e Magog. Alguns falam que Gog e Magog são dois irmãos, duas nações. Na realidade, ainda não conseguimos entender muito bem o significado da palavra Gog e Magog. Ela tem uma substância diferente. Podemos utilizar como um efeito manada, ou também podemos interpretar essa palavra como domínio. Podemos interpretar também como nação. Podemos interpretar como um governante, como um rei, como um presidente da república. Ou podemos interpretar também como uma guerra. Sendo então dois lados, sendo Gog e também Magog. O interessante é que essa palavra, ela parece muito familiar, Gog, parece muito assim com Google, né? É muito interessante porque é uma plataforma aqui que é um domínio público mundial e tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje no mundo. Bom, mas esse é um assunto que não deveremos entrar em questão, principalmente aqui. Bom, e fala assim que Gog e Magog se levantarão contra a terra de Israel, pois ele ouvirá que Israel não tem governante. Imediatamente ele levará consigo 70 nações com ele e subirão a Jerusalém. Mas haverá um golpe profundo, assim como está escrito em Zechariah 14 e 12. Veja o que está escrito. Veja que quando eles se reunirem com seus exércitos, subirão até Jerusalém. E fala assim em Zacarias, que a sua carne apodrecerá aonde eles estiverem. Não importa onde eles estiverem. Quando eles subirem a Jerusalém, suas carnes vão começar a apodrecer. E os seus olhos apodrecerão nas órbitas, e suas línguas apodrecerão dentro das suas bocas, levando para um outro sentido. Veja que incrível. Aqui, essa profecia em Zechariah, ela tem uma ligação com uma outra profecia. Eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Essa frase é muito conhecida no nosso meio. E isso tem tudo a ver. Aqui parece mais uma profecia de maldição. Quem acompanhou a série do Walking Dead, aquela série americana, provavelmente faz todo sentido. Fala onde que a carne deles apodrecerão. Vai começar a apodrecer. Bom, e temos doenças relativas a isso. Estamos em tempos complicados no mundo. Veja, fazendo uma ligação sobre esses pontos escritos em Zechariah. É claro que todas essas nações ainda não subiram para Jerusalém. Mas uma coisa
que me chama a atenção é que nos últimos anos, após a pandemia, começou a ter um índice de algumas doenças graves. Isso tem aumentado. Isso tem uma ligação com o que está acontecendo hoje. Já vi relatos de pessoas que já há indícios desta profecia que eu já vi. Mas algo acontecerá. Israel experimentará com grande angústia. Eles se esconderão em cavernas, se esconderão em poços, e o resto deles fugirá para o deserto de Amon e Moabe, como afirma a Escritura. Deixe meus dispersos peregrinar entre vós, ó Moabe. Yeshayahu 16:4. Eu tenho vários amigos, alguns deles não gostam que falam sobre os moabitas, e já ouvi muita coisa de alguns falando sobre os moabitas. E agora vendo essa frase, agora vendo esse pasuk em Yeshayahu. Mas é incrível aqui que a profecia cita que uma parte do povo de Israel fugirá para lá. Assim afirma a profecia em Yeshayahu 16:4. Eles fugirão para os montes onde estão os moabitas. Eles vagarão por lá por 40 dias. Um prazo fixado. Mas aí que vem a pior parte: eles serão alimentados por plantas de sal e folhas de arbustos, raízes. Isso está escrito em Ov, Pasuk 30 e verso 4. Hassatã então virá sobre o deserto de Moabe e gerará uma pedra, como está escrito. E ele produziu o perverso com a pedra. Zechariah 4:7. Bom, essa profecia aqui em Zechariah fala que Hassatã, ele produzirá o perverso com a pedra. Exceto que essa palavra tem vários significados e várias analogias. Veja hoje em que estágio o perverso se encontra nesse exato momento. O perverso, você pode falar qualquer coisa para ele. Você pode tentar instruí-lo. Você pode tentar mudar a sua concepção, a sua linha de entendimento. Ele continuará no mesmo estágio de uma pedra. O incrível é que tudo isso faz sentido porque o Santo Arizal, em sua abençoada memória, em um dos seus escritos deixados para os seus alunos, para os seus discípulos, ele cita que as pedras têm vida, só que elas são inanimadas. Veja que incrível. As pedras, elas não podem caminhar, mas elas são seres que têm vida. É uma analogia perfeita para os perversos, principalmente dessa época agora que estamos. Bom, mas naquela época os filhos de Israel clamarão aos céus, e então Micael, o príncipe, virá cheio de misericórdia por eles
para defendê-los, e ele estará diante do santo bendito seja. Como está escrito, naquele tempo levantar-se-á Miguel, o grande príncipe de guarda dos filhos do teu povo. Isso está escrito em Daniel 12:1. A expressão da palavra em pé é utilizada na tefilá do Amidá. Quem acompanha o Amidá todos os dias sabe da posição que devemos ficar após a recitação do Amidá. No manuscrito de Guenizá foi encontrado 10 sinais que foram revelados do mestre Rabi Shimon Bar Yochai. Que a sua memória seja uma luz para o nosso entendimento. Bom, nessas páginas do Rabi Shimon Bar Yochai, que eu havia falado em vídeo anterior, essas páginas são reveladas neste tempo. São as profecias que acontecerá nesta geração. Mas agora vem a pior parte. Pois antes da redenção haverá sofrimentos. Mas qual é o propósito desses sofrimentos? Não bastou tantas lágrimas misturadas com sangue, inocentes durante todos esses séculos? Bom, todo esse contexto, podemos então também fazer uma analogia invertida. Podemos entender com clareza. Vamos aqui criar um holograma invertido. Tudo isto aqui que foi falado, vamos acreditar que seria para um judeu que não cumpre os mandamentos. Tudo isso aqui seria uma analogia que aconteceria com um Yehudi. Todo esse sofrimento. Ou vamos fazer uma outra analogia. Seria a alma de um Yehudi no Gehinom. Ou até mesmo em vida, aqui nesta realidade. Porque tudo isso faz sentido. A era messiânica, com uma alma, depois que ela desce dos Olamotes, depois que ela encontra uma casa, uma bait, no nosso corpo, e é passado todas as instruções para essa alma de como ela deve se comportar nesse mundo, mas ela se afasta dessa realidade, como eu comecei a falar no início. Essa alma se afasta da realidade espiritual e ela se conecta com a religião. E essa alma é enfeitiçada pelos apetrechos religiosos e todo o contexto imaginário da religião. E ela vive presa no corpo e vive presa dentro desses conceitos mentirosos. E chega o dia que ela parte daqui. Agora, se for uma alma de um Yehudi, o processo é muito mais doloroso do que para um estrangeiro, para um goi. Porque a alma de um Yehudi, ela ganha um outro corpo. Ela desce com uma luz diferente. Ela desce com um propósito diferente da alma de um estrangeiro. Aliás, todas as almas são iguais. Mas existem alguns pontos diferentes nessas almas. Porque a alma de um Yehudi já desce com um propósito de cumprir Torá e Mitzvot. A alma de um estrangeiro
uma boa parte delas descem para Teshuvá. Tanto que podemos trazer essa alusão de almas dos tzadikim, que na era messiânica muitos deles iam retornar. Bom, devemos também trazer a alusão de uma palavra muito recitada, aonde há Kedushá, a Tomá. Bom, baseado nesta introdução, se desce alma de um tzadik, de um justo, também desce alma de um perverso, completo para Teshuvá. Bom, todo esse contexto da era messiânica, podemos trazer também uma alusão do sofrimento, que essa alma possa passar no Guerrinom, entendendo todo o sentido da era messiânica. Também podemos fazer uma análise de como seria a vida de um Yehudi depois que ele parte daqui, todo esse sofrimento. Existem vários pontos e vários contextos, várias analogias que podemos encaixar dentro desse assunto. Bom, mas o Rav Shimon Bar Yochai, ele trouxe algo muito interessante nestas revelações que eu falei em vídeo anterior. Houve mais segredos que foram revelados para ele quando ele estava escondido em uma caverna. Ele se escondeu por causa das perseguições naquela época. Veja que incrível. A ele foi revelado o futuro, essa era messiânica, através do exílio. Ele estava preso. Agora eu quero fazer uma pequena comparação de algo que eu já ouvi. Até nisso, os religiosos, eles copiaram. Eu ouvi alguém dizer que o suposto Joãozinho do Apocalipse, que dizem que ele escreveu o Apocalipse baseado em revelações, dizem que ele também estava preso. Se eu não estiver enganado, ele estava numa ilha, pelo que eu ouvi, e parece que era Patmos, alguma coisa assim. Me corrijam se eu estiver errado. E dizem que ele recebeu estas revelações. Uma certa vez fui pesquisar se por um acaso, naquela redondeza ali de Israel, tinha alguma ilha de Patmos, se realmente esse João era judeu. Bom, pelo que eu achei, faz um tempo que eu fiz essa pesquisa. Patmos fica mais pro lado ali da Grécia, dos gregos. Bom, aí para mim já perdeu todo o sentido da revelação. Para mim já perdeu completamente a veracidade disto. Porque os escritos religiosos, escritos em gregos, há uma deturpância muito grande, grave, nas palavras. E, basicamente, os gregos adoravam envolver mitologias da Grécia em seus conhecimentos. E na deturpação
dessas escritas houve muito misticismo, muita alegoria, muitas imagens simbólicas ligados aos deuses da Grécia. Para mim, particularmente, já não serve como um livro de estudos. Este é o meu conceito, no meu entendimento. Para mim já não serviria como uma base de estudos. Seria para mim um livro de segunda ordem, mal escrito e mal redigido. Tanto que as religiões utilizam essas revelações e confundem a mente das pessoas e fazem com que suas mentes se desligam da realidade, da verdade. A verdade você encontra nos livros de primeira ordem. Temos então Sefer Daniel, Ezequiel. Entre essas profecias que foram trazidas pelos profetas há séculos, veja como que as histórias se parecem. Ele estava escondido lá, nessa caverna, eu falo do Rav Shimon Bar Yochai, por causa de César, o rei de Edom, da época, do rei de Roma. Aspas aqui. Por que essas revelações ocasionaram em tempos difíceis? Veja que tudo se parece como um mecanismo do tempo. Naquela época foi passada Rav Shimon Bar Yochai, numa época difícil, onde ele estava escondido em uma caverna, e então foi revelado a ele essas profecias. Entra também uma outra termologia. Existe um malachim de uma hierarquia que ele desce para trazer estas revelações. O mesmo anjo que revelou todo o conhecimento a Adam Harishon é o mesmo malachim que trazia as profecias dentro da Torá. E é o mesmo malachim que deixou ali explicado para o Rav Shimon Bar Yochai sobre esta era messiânica. E é o mesmo malachim que irá revelar a todas as nações a verdade. Então o Rav Shimon Bar Yochai, ele rezou dizendo assim: Santo Kadosh Baruch Hu, até quando rejeitarás a minha tefilá, a minha reza, a reza do teu servo? Imediatamente, estes segredos foram revelados a ele. E várias coisas que estavam ocultas. Veja o tamanho do mérito desse sábio. Bastou ele implorar ao Santo Kadosh Baruch Hu, e automaticamente ele foi atendido. Veja, ele rezou para Deus. Ele não pediu para nenhum anjo. Ele sabia qual era. Ele sabia que este malachim traria a profecia para ele. Mas em nenhum momento ele citou o nome deste malachim. E não pediu para este malachim. Ele pediu para Deus. Imediatamente Hashem concedeu
atendeu o seu pedido e revelou as coisas ocultas, estes segredos ocultos ao Rav Shimon Bar Yochai. Ele então sentou e começou a expor as suas revelações. E uma das suas revelações que o deixou triste foi: ele viu que o reino de Ismael viria e exerceria domínio sobre Israel. Veja como faz sentido hoje. Ele teve uma revelação que Israel seria dominado por Ismael. Você consegue entender? Hoje todas as nações são dominadas por Ismael. Todas. Bom, mas aqui ele está falando Israel. As outras nações, a gente já sabe. Elas têm suas religiões, seus comportamentos, seus deuses diferentes. Mas Israel não. Israel foi separado por Kadosh Baruch Hu para servir a ele. E algo especial aí. E que deveria ser guardado. Israel deveria se guardar e não ter envolvimento nenhum com nenhuma dessas nações. Nenhuma aliança, nem política, nem religiosa. Manter focados na halachá, na Torá, na lei. Mas infelizmente não é isso. E Rabi Shimon Bar Yochai viu isto. O reino de Ismael viria e exerceria domínio sobre Israel. Quem domina as nações hoje? Você sabe quem é? O problema de entrar nesses assuntos que elas têm várias vertentes, e aí no caso teríamos que sair do assunto e adentrar em outros assuntos. Mas eu quero focar somente nisso. Se você acompanha a política, se você acompanha os assuntos diários, você vai ver o que está acontecendo lá agora. A divisão do povo, a política interna de Israel. E você vai ver que esta revelação está batendo justamente tudo o que está acontecendo hoje lá. Bom, aí vem você. Eu prefiro focar nos meus estudos e diariamente, Baruch Hashem, isso é muito bom, gratificante, isso edifica a tua alma, mas não devemos fechar os olhos pelo que está por trás da cortina, entende? Essas revelações estão sendo reveladas hoje. E a religião cega a visão. Mantém você focado só naquilo. E faz com que você não enxergue o que está ao seu derredor. É por isso que estas revelações, elas são deixadas de lado. Devemos focar somente nisso, neste conceito. Devemos focar apenas nos estudos e esquecer as revelações. Bom, isso faz parte do povo de Deus. Temos os profetas. Então não devemos descartar as profecias.
Depois disso, exclamou Rav Shimon Bar Yochai, dizendo em alta voz: como pode o perverso, o rei de Edom, reinar sobre Israel? Pois Edom nos fez para que também devêssemos sofrer o domínio do reino de Ismael. Imediatamente o anjo respondeu a ele, o Malachim disse a ele, ao Rav Shimon Bar Yochai, veja que incrível, o Malachim respondeu para ele: não tenha medo, mortal, pois o santo bendito seja ele, está trazendo o reino de Ismael apenas com o propósito de libertá-los daqueles perversos, ou seja, de Edom. Quem é o reino de Ismael? Temos seus vizinhos que vivem em uma constante guerra. Neste final de semana agora, eu estava acompanhando sobre as batalhas que estão acontecendo lá, e eles foram trazidos para Israel. Você está percebendo que as revelações estão adequadamente encaixadas? O Malachim disse que isso foi feito com um propósito, trazer o reino de Ismael para dentro de Israel. E ele fala assim que ele levantará sobre ele um profeta, de acordo com sua vontade, e ele subjugará a terra para eles. E eles virão e o restaurarão com grandeza. Haverá grande inimizade entre eles e os filhos de Esav. O Rav Shimon Bar Yochai respondeu e disse: de onde eles são? E de onde virá a nossa libertação, a nossa redenção? E ele disse: está em Isaías. E Yeshayahu, o profeta, ele não falou assim? E se ele visse a carruagem de um par de cavalos, um montado em um jumento e outro montado em um camelo? Yeshayahu 21:7. Porque ele o colocou o cavaleiro de um jumento antes do cavaleiro do camelo. Em vez disso, ele não deveria ter dito cavaleiro de camelo ou cavaleiro de jumento? Veja a sequência do texto, que significa que quando aquele que monta no camelo, ou seja, Ismael, emergirá o reino que será governado por aquele que monta em um jumento. Zechariah 9:9. Veja essa outra tradução aqui. O cavaleiro que virá em cima de um jumento. Isso me traz com clareza uma história de que teve um suposto Messias que adentrou Jerusalém em cima de um camelo. Alguém consegue fazer uma alusão? Temos então duas nações. Uma, Ismael, são os palestinos ali do lado, que vivem em constante guerra com Israel. E outra, Edom, o cavaleiro de um jumento. Ele virá sobre Israel montado num jumento. Alguém se recorda alguma coisa assim? Isso traz uma conotação no Zechariah, no profeta Zacarias 9:9. Interessante. Há uma analogia perfeita sobre isso. São duas nações, uma de Ismael e Edom. Edom significa o cavaleiro no jumento. Aí temos a analogia de quem veio montado em um jumento. E Edom. E essa batalha travada dos filhos de Ismael
Os descendentes de Esav, de Esaú, batalhando contra Israel com um propósito, para libertar Israel de Edom. Libertar Israel de Edom. O que temos dentro de Israel hoje? Temos o cavaleiro e o jumento dentro de Israel. Temos, né? Esses dias eu vi uma declaração do premier Benjamin Netanyahu convidando todos os cristãos para dentro de Israel, dizendo que lá é o melhor local mais seguro do mundo para o cristianismo, para as religiões. Faz menos de um mês que eu vi essa declaração e isso me chamou muita atenção. E essa guerra que não cessa é para libertar Israel, o povo de Edom. Compreende que tudo faz sentido. Vamos se dizer que, no completo, a alma de Israel está doente e necessita de um médico. Essa alma precisa de limpar a impureza. Impurificaram as terras de Israel, mancharam as terras de Israel. Bom, já estou encerrando por aqui. Tudo isso tem a ver com o nascimento, com a alma que desce, alma pura, Israel puro, recebeu a Torá no Sinai. E essa alma desce com grandeza dentro de um corpo, de uma Bait, mundo físico. Israel desceu no mundo físico e ali estabeleceu o seu reino. Com toda a fortaleza, com todo o temor a Hashem. Mas com o passar do tempo, Israel foi envolvido com os filhos de Esav, envolvidos com Edom, envolvidos com as religiões. Israel se manchou, a alma se manchou. Agora, na era messiânica, virá sobre Israel, sobre essa alma, tempestade, julgamentos, para afastar Edom de Israel, para a libertação de Israel de Edom. Edom significa Roma. Edom significa os cristãos. Edom significa as religiões que dominaram Israel. Falando claramente. Acredito que essa fala que o Benjamin Netanyahu disse não seria falada depois do que acontecerá. Na realidade, Ismael será usado para a libertação do povo de Israel, dos religiosos de Edom. Esta é a revelação do Rav Shimon Bar Yochai, como uma alma pura que desce. E se impurifica com todas as impurezas religiosas. E agora precisa de libertação. É o que vai acontecer. Bom, toda essa analogia trazida aqui, eu quero que você guarde no teu coração a pureza
de quando Israel desceu do Gan Éden e de como ela foi manipulada, manchada por Edom. Veja que nessas profecias, o pior perverso aqui citado é Edom. Deveria ser a tribo de Ismael, mas não. Considerando aqui o pior inimigo para Israel é Edom e não Ismael. Bom, eu fico por aqui. Agradeço a todos vocês. Para mim é uma honra poder ter estado aqui com você nesse pouco tempo, falando de Hashem, da sua grandeza e das revelações futuras que já está em curso. Temos também o príncipe, né? Vamos classificar como príncipe, que também terá um domínio sobre Edom. Edom se levantará com esse príncipe, que já foi citado aqui, com esse gigante que se levantará, e Edom se curvará a esse príncipe. E ele terá o domínio completo sobre Edom. E Edom se levantará contra Israel, com todas as nações. É isso. Resumindo todo o assunto. E agradeço a todos vocês por isso. Por estar aqui mais uma vez. Eu quero fazer um pedido para você. Se você sentir no teu coração de fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar a Beit Harizal, a casa de estudo aqui na minha cidade, que provavelmente brevemente você também estará aqui, passando um Shabat, tomando bom vinho e falando das maravilhas de Hashem. Eu estarei deixando aqui o número do Pix, tá? Se você sentir desejo no teu coração. E para você que me acompanha há anos aqui, ou na Beit Harizal, no nosso grupo do Telegram, agradeço a você por tudo, por estar até aqui nesse momento. Que Hashem venha abençoar você e sua família. Quero aqui agradecer a todos vocês que entram em contato comigo no Telegram. Algumas pessoas passando por algumas dificuldades e eu queria falar sobre isso também, mas eu preciso de um tempo. Houve algumas pessoas que pediram para uma determinada pessoa fazer alguns caminhotes e algumas coisas começaram a acontecer com essas pessoas. E elas me procuraram para poder quebrar esse elo desses caminhotes que fizeram para elas. E algumas pessoas estão sofrendo muito por isso. Muitas das pessoas pensam em dinheiro e cobram muito caro, fazem um caminhote, entregam para a pessoa e a pessoa não sabe ler o hebraico. E algumas coisas muito negativas estão acontecendo no mundo, no planeta. E eu queria dizer para você, cuidado, muito cuidado com quem você fala. Muito cuidado com essas pessoas da internet que vendem esse tipo de coisa. Vou deixar um alerta aqui. Se a pessoa disser que vai fazer um caminhote para você e já de primeiro já pede um valor para você, sai fora. Ok?
porque isso é mentira. Os camiotes não podem ser vendidos, não podem ser comercializados. E a pessoa que fazer tem que ser um justo, um tzadik. E é mais complicado ainda. Tem que ser um lá de Israel. E tem que ser um tzadik, um justo. Um daqueles que ficam escondidos em cavernas, que ninguém vê eles. Que vai ser muito difícil. E vai ser muito difícil também encontrar ele e fazer com que ele faça o camiote. Não acreditem nessas pessoas. Eles estão tirando dinheiro das pessoas, mentindo para as pessoas. E o pior, atraindo espíritos negativos para essas pessoas. Vários exemplos no Telegram sobre isso. Muitas pessoas estão passando muito mal por isso. Muito cuidado. Um alerta. As pessoas utilizam tudo isso para ganhar dinheiro. Como eu sempre falo, tudo que é sagrado não pode ser comercializado. Do momento que ele for comercializado, não é mais sagrado. Compreende o que eu estou falando? Você não pode vender o que não é teu, o que não te pertence. Isso seria um roubo também. Entende? Se for comercializado, esquece. Não há nada de santo nisso. Bom, quero agradecer novamente a todos vocês. Desejar o refuah shlema para o meu amigo Carlos Reis. Também um abraço todo especial ao meu amigo Gilberto, o Elur, meu grande amigo e irmão, o Derek também. A Ana, shalom para você, que a gente abençoe. E eu tenho falado muito com a dona Ana a respeito de vários assuntos. E a Shena contigo. Hakadosh Baruch Hu vê você e ele ilumina seus passos. Que a Shen guarde você. A dona Márcia, que está lá na Espanha, a minha filha Alice, o Denis, o Márcio, o Tiago. Refuah shlema para a esposa do meu amigo Otávio, que a gente abençoe. A Vitória também. A Bruna, que a gente abençoe você. O Bruno também. O Vladimir, meu amigo Avraham Gedalial. O São Francisco, que a gente abençoe. Rodrigo Machado, o Tiago, Fabiana lá em Israel, que a gente abençoe. A dona Ana, que foi embora para os Estados Unidos, que a Kadosh Baruch Hu abençoe você e o Sérgio. A dona Angélica, o Ângelo, o Davi, a Beatriz também, a Tamar, o Daniel, o Yuri, o Sérgio, a dona Ilza, o Tiago, o Emanuel, a todos vocês. Que a Shen abençoe vocês e guarde, ilumine o caminho de todos vocês. E, enfim, eu fico por aqui. Que a Shen abençoe, guarde todos vocês. Que todos tenham uma ótima semana. Shalom a todos. Leitraud. E tudo de bom. Baruch.